As pazes, queridos. Amém? Esse lugar é do Senhor. Amém? Esse lugar é no Senhor. Um lugar de refúgio, lugar de fortaleza. Amém? Gostaria de fazer uma leitura Romanos, no capítulo 1. Amém? Do versículo 20 ao 25. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para que desonrarem o seu corpo em si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, que o Senhor tem nos agrupado para fazer uma reflexão daquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente para nós meditarmos, que é a sua palavra. E nessa oração, como hoje foi um dia corrido, para muitos, sobre eleições, que o Senhor possa estar já abençoando aquele que vai estar governando o nosso país e aquele que está terminando o seu decreto, o seu mandato também, para que tudo vá bem. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai, pela grandeza, pela beleza da sua formosura. Queremos te louvar, ó Pai, por nós estarmos aqui nesta noite, bem, e que o Senhor possa conduzir, Senhor, todos os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos olhares, os nossos lábios para proferir, Senhor, a tua palavra. Desde já, Senhor, que tu possas estar abençoando, Senhor, pessoas que estão governando o Senhor agora, e que no seu mandato, o término dele, que vá tudo bem. Que o Senhor possa também estar abençoando a vida daqueles que vão estar assumindo, Senhor, essa nova direção. Que sejam conduzidos, ó Pai, por Ti. Sabemos que não é um tempo teocrático, mas que nós possamos estar a clamar a Ti, para que haja a ação, o mover das Tuas mãos, nos direcionando nossos pensamentos, para que não venhamos estar a reclamar, murmurar e blasfemar, Senhor. Como está a palavra que foi lida aqui, sobre uma incredulidade. Deus eterno, abençoa, Senhor, as nossas vidas desde agora, Senhor. No nome santo de Jesus, continua, Senhor, operando sinais, prodígios e maravilhas, fazendo, Senhor, o seu mover, o seu querer, Senhor, neste lugar, porque aqui, Senhor, tu tens total liberdade de fazer aquilo que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Idolatria e depravação dos gentios é o texto, mas sobre inexcusáveis, indesculpáveis, às vezes nós vemos muitas desculpas de pessoas para
não ler, não meditar e se afastar cada dia mais do propósito de Deus. E não só lá fora que nós vemos acontecer, né? De você comentar, você falar da Bíblia, você dar o testemunho do dia a dia e alguém sempre se afastar dos propósitos. E nós vemos também no meio das congregações se esfriando e o povo saindo fora do caminho do Senhor, se afastando mesmo. Portanto, tendo conhecido a Deus, que não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tem pessoas que estão querendo escapar do braço e da mão da graça de Deus. E está sendo tão comum. Igrejas, o povo aí fora não entende, não querem saber mesmo. Haviam 5 irmãos que moravam no pé de uma montanha, em um reinado, e um deles, que era o mais velho, era sempre obediente ao pai, e quatro eram rebeldes, e o pai sempre com a preocupação dos seus filhos. E sempre quando eles saíam do palácio, o pai sempre alertava: cuidado lá fora. Existe um rio cujas águas são bravas. Nunca chegue próximo destes rios. E esses jovens, eles sempre estavam por perto do rio. E de repente, eles estavam sempre desobedecendo o seu pai, mas todavia eles iam se aproximando cada vez mais daquele rio. A curiosidade chegou ao ponto de um falar para o outro: vamos fazer uma corrente, nós seguramos uma mão do outro e vamos tentar tocar nas águas. Só que era um terreno meio escorregadio, até quando eles tocaram nas águas e os 4 irmãos desceram rio abaixo. E foram batendo em pedras, se machucando, até quando ficaram distante da sua casa. O pai, é claro, ficou preocupado, mas quando eles chegaram ao lugar, eles tentaram e viram que não conseguiam subir nadando do rio acima, porque a queda de água era muito, muito alta. E também não conseguiu escalar, porque eram caminhos difíceis para eles subirem. Nunca tinham chegado num lugar tão distante, mas estavam lá perdidos. Passou noites, passou dias, e sempre um que estava meio sensato, queria reunir, sempre fazendo uma fogueira à noite, para eles não esquecerem dos seus pais e do lugar de morada. Então toda noite eles falavam assim: olha, nós temos que nos reunir, por mais que nós vamos buscar comida, alimento, mas nós temos que nos reunir neste lugar aqui para nós conversarmos e não esquecermos da família. E foi passando dias, chegou um momento que um deles falou assim: não quero mais me reunir. Nós desobedecemos mesmo o nosso pai, estamos distante dele, ele não mandou ninguém vir nos buscar, então ele está muito chateado, não tem como nós voltarmos, e ele não vai aceitar as nossas desculpas. E tinha um lugar também que estava separado ali, que tinham selvagens. Mas com o tempo eles criaram um certo vínculo de amizade. Mas tinha um que sempre falava: não vai, vamos nos reunir. Chegou o momento que um montou uma choupana e disse que ali seria o palácio dele. Então os irmãos
ele já começou a se distanciar do seu irmão e falou: não quero mais vocês próximo de mim. Daí o irmão: não, nós vamos esquecer dos nossos pais. Ele falou assim: não quero saber, agora aqui vai ser o meu palácio. Passado mais um tempo, o outro, a mesma coisa, foi morar com os selvagens. Ele falou, ele ia lá e ia conversar com seu irmão e eu não quero saber. Quem é você? Aqui é minha família. E passado mais um tempo, o outro pegou e começou a juntar pedras do rio e falou assim: eu vou construir uma ponte, a qual eu vou chegar até a presença do meu pai, e com a força dos meus braços, eu ainda vou entregar todos eles, os meus irmãos, e vou falar: olha, com a força dos meus braços eu cheguei até a ti, e o Senhor vai ter que me perdoar, e os outros o Senhor não vai dar o perdão. E ele não queria saber dos irmãos. Então cada um foi para um lado. E aquele, o mais sensato, que estava ali, sempre fazendo a sua fogueirinha e esperando os seus irmãos, para ele não esquecer dos seus pais. Rebeldia. Mas passado um certo tempo, esse pai não tinha esquecido dos seus filhos. E ele manda o irmão mais velho: vai, desce as águas, vai até a terra distante e vê se encontra os seus irmãos. O filho obediente foi. Chegou lá, demorou um tempo, mas encontrou os seus irmãos. Ele primeiro achou que estava próximo, era o horário de fazer a fogueira, e aí ele perguntou: cadê os seus irmãos? Cadê o restante da turma? Ele falou assim: cada um está para um lado. Conversou, e ele sempre lembrando do pai, falou assim: vamos lá ao encontro dos outros. Ele falou assim: vamos. Aí mostrou a choupana, e ele tentou conversar e convencê-lo que ele estava errado, que ele poderia voltar, que o pai ia perdoar. Ele não queria o perdão do pai e achava que o irmão estava ali para vigiar e sondar e querer o seu palácio. Era só uma choupana. E expulsou ele. Não quis saber. E ele foi ao encontro do outro irmão, onde estavam os selvagens. E o irmão, de uma brecha de uma janela, começou a expulsar ele. Quem é você? De onde que você vem? O que você quer aqui? Sou seu irmão, o irmão mais velho. Lembra dos nossos pais? Minha família é essa. Sai daqui, vai embora. De repente os selvagens apareceram junto a ele e colocou esse irmão mais velho para correr também. Aí ele falou assim: e o outro? Aí chegou até o outro, e o outro lá estava pegando pedras, com as mãos todas esfoladas. O que você faz? O que você está fazendo, pegando pedras nesse rio? Eu tenho que construir uma ponte até onde está o nosso pai. E chegando lá, eu vou entregar cada um dos meus irmãos, porque eles estavam errados, e ele vai ter que me perdoar, porque com a força das minhas mãos, eu construí uma ponte até onde ele está. E ele olhou e falou assim: a subida é muito alta. Quantas pedras você vai ter que tirar até chegar onde está o pai? Vem comigo, eu vou te conduzir até onde está o nosso pai. Os outros já não querem ir mais. Vem comigo. E ele falou assim: não, vai ter que ser com a força dos meus braços.
pode ir embora. Aí começou a tacar pedra nesse irmão, até quando ele desistiu. E só um resolveu voltar. Mas o pai realmente vai me perdoar? Com certeza, o pai vai te perdoar. Queridos, no meio de tanta teimosia, rebeldia de um povo, é claro que é uma ilustração, mas tem um simbolismo muito grande. Deus, Ele nos viu lá de cima e viu as nossas falhas, os nossos pecados, muitos sendo rebeldes, desobedientes, e alguns dando crédito às pregações. E Deus, Ele viu o primogênito, o irmão mais velho, para nos buscar. E muitas vezes damos de largo ao irmão mais velho, a Jesus Cristo, Salvador. Ele tem um plano de salvação, e Ele foi até o mais profundo de um abismo, para resgatar almas, andou nessa terra para nos orientar e nos mostrar como nós devemos agir no dia a dia. E todos os dias Ele vem falando conosco, nos alertando, nos conduzindo a verdes pastos, a refletirmos em histórias, na sua palavra, para abrir os nossos olhos e sermos conduzidos por Ele. O pastor Samuel, ele até ministrou semana passada sobre a história de Sansão. E não só por ele perder a visão, por ser desobediente aos pais e aquilo que foi ao seu chamado. Ele perde a visão e o diabo ainda coloca em cárceres. E no final da sua ministração ele falou sobre o crescimento do cabelo de Sansão. E é claro que a força dele não estava ligada ao cabelo, mas em obediência. A unção e a força de Sansão estava ligado em Deus. E o Espírito do Senhor se apoderava dele. Era assim que o Espírito do Senhor se apoderava sobre os homens no Velho Testamento. Hoje o Espírito do Senhor habita em nós e nós temos essa força que nós podemos transportar, saltar muralhas. Esse lugar é no Senhor. Então, de que forma nós estamos sendo conduzidos? Sabe, queridos, só um dia na semana para vir cultuar o Senhor não é bom. Estou falando porque nós temos que nos alimentar todos os dias. Se nós pudermos estar sempre nos reunindo, que nem a ilustração, para falar da família, é bom nós estarmos nos fortalecendo. Eu sei que muitas vezes nós arrumamos muitas desculpas, que é mais o certo, de muitas vezes nós não estarmos reunidos na casa do Senhor. Estou falando isso não querendo me justificar, porque estou ficando o crente domingueiro, só vendo no domingo à noite, e às vezes um sim ou não num domingo pela manhã. Mas é
a falta é de estarmos juntos, que eu quero dizer. Então, muitas vezes arrumamos muitas desculpas da faculdade, do trabalho, de trabalharmos distantes. São desculpas justificáveis, sim, é claro, mas faz falta. Faz falta da gente estar sempre aqui, aquela coisa de cumprimentar, abraçar, beijar a família, estarmos ouvindo ministrações da palavra do Senhor, porque esse lugar é no Senhor. Nós não podemos perder a visão. Todo dia eu tenho orado ao Senhor e falado o que eu tenho que aprender hoje, de que forma que eu tenho que agir hoje, no trânsito, nas lotações, no trabalho. Falei, Senhor, eu quero ser testemunha, às vezes não só de falar e comentar das tuas palavras, mas quero ser testemunha. Alguém tem que ver em mim algo diferente, que não se encontra aí fora no mundo. Tem sido essa a minha oração todos os dias. E cada mês estou num lugar diferente do outro. Esse ano tem sido realmente corrido. Até o final do ano eu estou trabalhando para o lado do ABC. Então, é cansativo viagem, para ir, para voltar, sair cedo e chegar muito tarde. Às vezes até passar por aqui e ver que já terminou um culto. Mas não é pelas... passar pelo... como eu vou entrar no livro de Gênesis e vamos meditar um pouco sobre a vida de José. É claro que não estou passando por nenhum tipo de sofrimento, angústia, de perseguição, nem nada, mas irei ministrar sobre José. E é interessante que em algumas lojas que eu tenho passado, até a questão de testemunhos, né? Tem loja que eu passo e alguém fala assim, mas alguém vê algo diferente, fala assim, você é cristão? E eu falo, sim. E alguém fala assim, mas você dá testemunho? Uma pergunta. É para nós refletirmos um pouco. E essa pessoa que me fez a pergunta falou assim, olha, até esses 30 dias que eu vou ficar aqui, nessa loja com vocês, depois você me diz se eu dei testemunho ou não como cristão. É porque tem pessoas que se diz titulados cristão aqui na loja e não dão testemunho nenhum. Eu falei assim, alguém tem que fazer a diferença. E passados os 30 dias, eu perguntei, e aí? Eu não posso falar de mim, mas você pode. Você é diferente. Tá bom? Então, são reflexões que eu tenho passado em cada loja, que eu tenho falado com o Senhor, o que eu tenho que aprender e de que forma eu tenho que lidar. Esses dias eu estava na loja de Santo Amaro, e nessa loja tem alguns também que são da igreja. E o pessoal
nessa empresa já me conhecem, até mesmo sem eu estar presente, por telefone mesmo, muitos ligam para conversar comigo e para falar sobre o dia a dia de ser cristão. Então eu tenho a oportunidade de falar por telefone com outras lojas, tenho a oportunidade de mostrar como é ser cristão no dia a dia nessas lojas. E o que algo também aconteceu que foi interessante numa loja ali de Santo Amaro é sobre o relacionamento e a paciência e o contato com o público. E eu cheguei e abordei uma situação que os funcionários estavam meio entrando no, como que eu posso dizer, ficando estressado ou alguma coisa referente ao dia a dia, e eu tirar e tomar a situação e conversar, e aí alguém falar assim para mim: meu foco é chegar e ter o grau de paciência que você tem. Eu vou ter que orar todo dia para Deus, para me transformar, que eu quero ser igual a você. Eu falei assim, sinal que está fluindo o caráter de Cristo em mim. Só que, meio essas correrias e distâncias, trânsito, isso e aquilo, e eu já tinha pedido para o Senhor, uma certa vez, eu poder olhar para mim com os olhos do Pai. E teve uma época da minha vida que, há uns 10 anos atrás, eu olhei com os olhos que o Senhor me permitiu que eu olhasse para mim e vi que eu era um murmurador. Mudei bastante. Deixei de murmurar. Só que no meio deste mundo que só reclama, esses dias eu parei e olhei, e dentro de mim ainda estava um resíduo de murmurador. Mas, Deus, por que tanto eu tenho que correr esse ano? Por que tanto trânsito? Por que tanto isso? Aí eu voltei a refletir novamente. Estou me tornando novamente um murmurador? Eu acho que no meio o olhar crítico dos outros, eu estou passando bem. Mas e o olhar de Deus para mim? Será que eu estou passando para outra prova ou vou ser reprovado novamente em algum quesito? Talvez a igreja não esteja entendendo, ou se esteja entendendo, amém? Que nós temos que ver na onde nós estamos plantados e que fonte nós estamos sendo suprido as nossas necessidades. Talvez esteja pregando mais para mim do que para a igreja, mas é uma reflexão. Nós temos que parar e ver de que forma nós queremos ser vistos por Deus. E justamente é nessa lição de José que eu quero refletir um pouco. Porque nós vemos um jovem, que tinha o seu pai tinha um olhar diferenciado na vida dele. Talvez era o mais protegido, talvez o pai tinha um cuidado mais especial com ele. Esse pai já estava errando, porque esqueceu dos outros e tinha um cuidado especial para dois, porque não era da esposa que ele mais gostava. Então quer dizer que ele poderia abandonar os outros, a família inteira, e só cuidar de dois. É onde que acontece e gera uma ira, a inveja e a contenda muitas vezes dentro de um lar.
por causa de não ter uma visão de Deus. Talvez Jacó ele ainda estava usando ainda o nome antigo dele, né? Jacó não, Israel. Então tinha momento que ele dava umas escorregadas e voltava o velho Jacó. E despertou essa inveja sobre um irmão. E nós vemos que de repente o seu pai fala assim, olha, vai e vê os seus irmãos, acompanha, vê como que está a situação da venda. E Jacó, ele obediente, José, sendo obediente, vai ver e vai encontrar com os seus irmãos. E de repente os seus irmãos o vê distante, fala assim, já começa a maquinar o mal sobre a vida de José. Aí joga José numa cisterna. José sem entender nada. Aí passa naquele buraco. E de repente houve uma conversa. Vamos matá-lo. Então de repente ele sai da casa do pai, do conforto da casa do pai, e se vê numa cisterna. Do seio da família para um buraco. E não ainda se sentindo seguro, porque daquele buraco podia vir a morte, ali mesmo naquele lugar. Mas um deles foi sensato. Não, que não venha o sangue do nosso irmão sobre nós. Está vindo os mercadores, vamos vendê-lo. Outra trajetória. Da cisterna ao mercado de escravos. Foi levado à escravidão, de livre, agora escravo. Diferente do caso de Sansão, que era livre também, mas pelo pecado e desobediência foi levado a escravo, para depois voltar a fazer o que era proposto a ele, de ser juiz, mas levou à morte. E de José, a um filho obediente, a ser levado a escravo. E de repente, José ele se vê na casa de Potifar, continuando sendo escravo, só que um escravo diferenciado. Trajetória de José, de escravo da casa de Potifar, novamente sendo encarcerado, prisioneiro. Uma trajetória não muito boa. De prisioneiro a governador. Já muda bastante. Só que o que eu quero dizer é nessa trajetória é que nós não vemos José reclamando, murmurando. Nós vamos ver todo o livro de Gênesis, vai anteceder a história dele, vai passar a história dele, e nós não vamos ver José reclamando de nada. A Bíblia também ela não relata, em momentos da cisterna, ou ele sendo escravo, de que forma ele foi conduzido. Em seus braços amarrados, sendo rastejado, sendo machucado em pedras. Nós não vemos ele reclamando do seu trajeto.
senão onde que ele estava superlotado, também nós não vemos ele reclamar. Na casa de Potifar, se ele tinha que governar toda a casa também, nós não vemos ele reclamar. Ele está escapando de um lugar para o outro, mas não como livre, sendo sempre escravos. E novamente ele é prisioneiro. Chegando lá, ele acaba sendo visto pelo chefe dos carcereiros, um olhar diferenciado, fala assim, olha, este escravo é diferente, ele pode me ajudar. E José ele está como líder, sendo escravo. E de repente ele tem a oportunidade, não porque tão somente ele era um sonhador, mas o Deus que estava com ele era aquele que interpretava sonhos e passava com ele por situações. A mesma coisa nos dias de hoje, queridos. Nós temos que, a Bíblia diz que olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Que é nesse que nós estamos plantados. É Ele sim que nos rega, que nos fortalece, que nos coloca de pé e ainda nos chama de filhos. E ainda deixou o seu Espírito para nos convencer que nós estamos errados em situações, que era para nós nos acertarmos e nos alinharmos a Ele. E de repente José ele vai e interpreta, fala assim, olha, você vai ser livre, vai voltar ao seu trabalho, só que o outro já vai morrer. Só que nós vemos que José, ele, interessante que no meio dessa situação ele tenta pegar a oportunidade, fala assim, olha, mas não esquece de mim. Mas ele não reclama da situação. Não esquece de mim. Olha, fala lá pro chefão lá, para Faraó, ó, se puder, me tira daqui. Mas ele não fala por quê que ele quer sair de lá. Ele não quer ficar preso. A Bíblia não relata se ele estava apanhando. Diferente de Paulo. Paulo, a Bíblia fala que ele estava sempre sendo açoitado. Mas José não. Mas e se tivesse? Por ser escravo? Mas ele não estava reclamando. Nós não vemos José reclamar em nada. A bênção na vida de José, apesar das suas dificuldades. Sua vida ela foi marcada por dureza. Não foi por nenhum tipo de facilidade. Ele conquistou no olhar de alguém. Via o seu serviço. Em momento nenhum nós não vemos José também, ele de braço cruzado, esperando algo cair do céu. E por que nós temos que ser diferente hoje? Por que nós temos que muitas vezes dizer que somos cristãos, que somos dependentes de Deus e cruzamos nossos braços e achamos que Deus, Ele tem que resolver todos os nossos problemas e ficarmos de pé, a perna também cruzada dentro de casa e esperar tudo cair do céu? Ou ficar questionando a Deus por que mal tamanho veio sobre a minha casa?
Gênesis 37. É onde que está falando sobre a trajetória de José. Então nós vemos que ele escapa da morte quando, no versículo 20, quando um dos seus irmãos fala que é para mantê-lo. Matemo-no. E deixa mesmo nessas covas. Então José, ele foi abençoado, porque assim Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Então José, ele captou a mensagem de Deus, ele entendeu a mensagem de Deus, coisas que muitas vezes nós não entendemos, porque não queremos ouvir ou dar ouvidos a voz de Deus, ou tentar entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, mas é mais fácil nós reclamarmos. Dura coisa se nós passássemos por escravidões, apanhássemos, fôssemos chicoteados, para poder reclamar, e mesmo assim, se for um propósito de Deus, nós teríamos que entender, mas não. A bênção na vida de José, apesar das dificuldades, foi abençoado na casa de seus pais, foi abençoado na cisterna, foi abençoado como escravo, foi abençoado como mordomo, lá na casa de Potifar. Nós vemos que o grande risco na vida de José também, escapado da morte, porque no capítulo 39, no primeiro versículo, fala que José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio. Imagine está na casa do capitão, do guarda. Um camarada que, de repente, por nada, ele poderia matar alguém. E, de repente, a sua esposa olhar para José e querer deitar-se com ele, e ele escapar, mais uma vez, só que dessa vez, de não se prostituir, porque ele entendeu que ele deveria ser fiel ao Senhor em todo o tempo. E mesmo assim ele ser acusado novamente, só que o capitão, no caso Potifar, ele tinha um olhar e sabia que existia algo de errado, mas ele poderia matar José, e mesmo assim ele não quis. Ele viu que José, ele não estava mentindo, mas ele tinha que penalizar porque era a sua esposa que estava querendo condenar. Então ele foi abençoado como mordomo, foi abençoado como preso, foi abençoado como homem de Deus. E de repente, agora ele está para chegar na presença de Faraó. Está chegando a sua vez de sair em um escape de uma prisão. E é interessante que tudo se passou pelo propósito de Deus, é claro, que Deus estava com ele
Onde ele estivesse, o Senhor ia fazer que José prosperasse. E onde nós estivermos, nós vamos prosperar também. Se nós tivermos esse crédito, dermos o crédito a Deus, porque o Senhor ele vai passar conosco. Nós temos que entender o propósito, sim, que nós temos que passar por situações e que nós vamos prosperar. A nossa vida é próspera no Senhor. Nós vamos nos manter, nós vamos poder ajudar pessoas que estão precisando, porque o Senhor nos vai fazer ser prósperos. Mas nós temos que ser fiel. Nós temos que praticar todos os dias, exercitar todos os dias, olhar para os céus e falar que nosso Redentor vive, que Ele está presente em nossas vidas. Aí Faraó ele convoca lá todos os seus magos. De repente alguém poderia ter mentido para ele. Alguém poderia ter mentido para ele, falar assim, não, vem cá que eu vou decifrar o seu sonho, mas eles foram sensatos, viu que não conseguia, porque não era a vez deles, era a vez de José. Porque ele estava na fila. O José em nenhum momento saiu da fila. Em nenhum momento José negligenciou o Senhor. Ele estava na fila esperando o seu momento. E o momento de José era aquele. De repente José barbudo sai do seu cárcere, toma um banho, chega na presença do faraó. O faraó olha para ele, então quer dizer que você que é o cidadão que vai interpretar esses sonhos. Aí a humildade do homem. Ele começa a elevar a Deus. Fala assim, sim, só que é de Deus são os sonhos. Em nenhum momento nós vemos novamente José, ele querendo se engrandecer para querer escapar para benefício próprio. Não, mas se Deus, Ele dá os sonhos, Ele revela, então vou interpretá-lo. Interpreta o sonho a Faraó, e além de interpretar o sonho, ainda dá conselhos. Sabe, queridos, há momentos que você tem que ser conselheiro. Vai ter momento que alguém vai pedir conselho para você, e você vai ter que dar conselhos de Deus. Mesmo passando por situações que muitas vezes para você seja tão privado que você acha que o seu problema é maior que o dos outros. Mas eu estou falando de José e essas situações porque vemos muita reclamação no dia a dia. Por que só comigo? Porque tudo isso veio na minha casa. Mas não, com José não. E disse, 41:38, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Nós vemos aqui jovem, forte, íntegro, bonito, temente a Deus, humilde. E ele ainda dá conselho a Faraó e fala assim, olha, é o seguinte, você tem que arrumar alguém. Ele poderia se sugerir a ele mesmo. Fala assim, olha, eu sou essa pessoa.
estou aqui. Talvez no seu reino não tem ninguém como eu. Mas ele falou assim, olha, arruma aí alguém sábio assim, deu todas as coordenadas, arruma alguém sábio aí para você, que seja um bom administrador. Aí Faraó põe os olhos nele, e fala assim, você é a pessoa exata. Sabe, queridos, Deus ele tem te colocado em certos lugares, porque você é a pessoa exata que o Senhor quer colocar lá. Para que você seja um instrumento, e que você busque palavras em Deus, busque o fortalecimento em Deus, para que seja conduzido no dia a dia. Que os seus olhos vejam sempre a glória de Deus em você, e que os outros possam ver a glória de Deus em você. Que você não esteja apagado, mas que você seja revigorados no Senhor. Deixe de falar que está fraco, deixe de falar isso ou aquilo de você mesmo, mas te coloque de pé e busque ao Senhor, que o Senhor ele vai te fortalecer. E esses dias que eu estava lendo o livro de José, eu assim, precisava mesmo de um choque de realidade. Tenho que deixar novamente de pensar em murmurar. Tenho que deixar de parar, de olhar para mim, talvez como estou fraco, mas eu tenho que olhar no Senhor e ver que eu sou forte. Por isso que eu estou falando que eu talvez esteja mais ministrando para mim. Foi abençoado como governador. De repente Faraó ele fala, agora vou mostrar para você até que ponto eu governo e até que ponto é o meu reinado. E foi José passear nos carros de Faraó, e todo mundo se prostrando a ele, e talvez do jeito que eu entendi José, na sua humildade, talvez ele olhava para Faraó e falava assim, não Faraó, não precisa tudo isso. Para que o povo tem que se prostrar? Eles podem me conhecer de pé. Aí Faraó fala assim, não, vai ser assim, porque você é um líder de grande escalão, você só não vai mandar em mim, mas no restante você vai dominar, José. Então o povo eles têm que reverenciar a você. Então nós vemos que José ele foi, na sua trajetória eu vejo ele sendo abençoado em todos os aspectos. E nós vemos ele conquistando, granjeando mais dinheiro ainda para Faraó, quando chega na parte da fome, onde o povo tem que até que vender os seus bens, quer dizer, trocar os seus bens por comida. Um ótimo administrador. E a história vai se completando quando os seus irmãos chegam até ele e não o conhecem. Aí eu volto até aquela ilustração do início, quando se perde o contato e os irmãos de frente com José e não reconhecem José. A falta do vínculo novamente da família, o contato, a conversação, de estar próximo. Então não lembravam mais de José, mas José era aquele menino da fogueira, que estava sempre querendo lembrar dos seus familiares, dos seus pais, do seu povo. Ele estava numa terra diferente, costumes diferentes, mas estava enraizado lá dentro.
a família. E nós vemos que o povo tem perdido o contato com Deus Pai, não se reverenciam mais, não oram mais, não buscam mais, reclamam muito, dentro de casa não tem o vínculo familiar, não é feito mais a fogueira para conversar mais. A fogueira que vamos colocar é sentar na mesa para conversar das coisas referentes, oportunas de Deus, tomarmos direção em Deus, olhar no rosto um do outro, nos identificarmos dentro de casa. Eu sou o pai, aquela é a mãe, vocês são os irmãos. Ser cheios do Espírito Santo. Não tem mais a busca dentro de casa, não tem mais o contato porque está tão distante. Queridos, temos que muitas vezes sermos aquele camelo que para atravessar o deserto tem que beber muita água. Então, de repente, se é só esse dia que você tem para cultuar o Senhor, escute as ministrações dos louvores, medite nela, e saiba que este é o lugar no Senhor. Escutem a palavra que está sendo ministrada, porque de repente você vai passar por situações no meio da semana, para você não entrar numa choupana, num caminho de selvagens, ou tentar com seu esforço próprio, achar que vai chegar até o Pai, sozinho. Não, você não vai conquistar sozinho nada, mas em Cristo você vai conquistar, porque você é mais que vencedor nele, sim. Então glória e honra e majestade pertence a Deus. Seja humilde, constante e abundante na graça do Senhor. Busque nele, e no próximo domingo se alimente novamente, se esse é o seu trajeto. Então se renove sempre no Senhor. Tenha o contato dentro de casa, sim. Porque Israel, ele se esqueceu do seu filho. Talvez ele não procurou o seu filho para saber se realmente ele tinha sido devorado. Mas ele ficou se lamentando. Ele só lembrava de José e sabia que o único filho que ele tinha era Benjamim. Novamente nós vemos aqui o velho homem. Não tinha contato com a família. Tudo dele ou era só José e Benjamim. Então quando os seus irmãos chegam até a presença de José e não reconhece, José o abençoa, dá comida, dá dinheiro, devolve-se o dinheiro, ele volta até o pai, porque lá ele pesquisa: meu pai, o seu pai está bem, você ainda tem um outro irmão? Tem sim. E eles voltam para Canaã, e chega lá e ele fala assim: olha, aconteceu isso, o dinheiro novamente está na nossa bolsa, não entendemos o porquê, mas ele perguntou. De repente Jacó, ele fala assim: mas por que vocês não mentiram? Pode ter sido o pensamento de José, porque volta novamente a velha criatura, o velho homem: por que vocês não mentiram? Por que vocês tiveram que falar do meu filho? Ele não só tinha aquele filho, mas novamente a fome apertou, e eles tiveram que voltar, e entrar novamente na presença de José. E José novamente maquina para saber se realmente eles estavam transformados, para saber se a vida deles tinha sido transformada. E eles passaram na prova final. É onde José, novamente ele quer o reencontro com a família. E o retorno com o pai. Aí sim nós vemos novamente Jacó ele se transformando em Israel novamente, e montando um altar a Deus, glorificando a Deus novamente,
e tudo se estabelecendo novamente. Porque sim, o Senhor, Ele tem um propósito em nossas vidas e sobre as nossas famílias. O Senhor, Ele quer o melhor para nós. Então, no meio de todas as lutas, o Senhor, Ele quer o melhor para nós. O Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer sim que nós venhamos sair do meio dos selvagens, sair do meio de choupanas, que nós não venhamos ter os nossos esforços de nossas mãos, mas existe um reino distante, que nós vamos adentrar neste palácio, e vamos ter toda uma eternidade junto ao Pai, porque o Pai, Ele não esqueceu, Ele enviou o seu Filho para tirarmos de situações e nos mostrar que nós somos mais que vencedores, e aí deixou o seu Espírito Santo para nos conduzir, e não sermos dependentes do nosso próprio esforço, mas sermos dependentes dEle, da voz dEle. Então, queridos, só quero dizer, ouçam a voz de Deus, sejam ministrados pelo Espírito Santo, confiem nele, e o Senhor que está passando contigo em todas as situações, Ele vai te colocar no lugar melhor. Talvez não nessa terra, mas na eternidade vai ser tudo de bom. Queridos, Deus abençoe a vossa vida. Que o Senhor te fortaleça. Graça e paz.